meus irmãos. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo, ou melhor, Salmo 126. Salmo 126. Quem achou, diga amém. Só um instantezinho aqui para me situar-me. Salmo 126, a partir do versículo 1, que diz: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Por isso, estamos alegres. Glória a Deus. Esse salmo celebra o retorno dos exilados, o regresso dos que estiveram no cativeiro babilônico, dos judeus que lá estiveram e que viveram a graça de retornar para a sua nação, de reconstruir a nação. Eu preciso dar o contexto histórico, embora já tenhamos pregado outras vezes nesse texto, mas o que eu quero ressaltar hoje é preciso trazer à memória o contexto histórico. Cerca do ano 538 antes de Cristo, Deus levantou um imperador chamado Ciro, imperador do agora recém-estabelecido, porque havia recém-conquistado a capital do Império Antigo, Babilônia. Portanto, recém-estabelecido como Império Mundial, o Império Medo-Persa. E uma das primeiras ações do imperador Ciro
foi editar um decreto que não era ordenar, mas libertava, dava ao povo que havia sido conquistado pelo Império Antigo, o Império Babilônico, e fora deportado, fora levado para outras nações do Império, entre as cidades das outras nações, a própria capital Babilônia. Diferente desse império anterior, os babilônios, eles tinham o costume de levar as pessoas cativas e espalhar pelas nações conquistadas, até para desconfigurar, para que essas nações perdessem a sua identidade como nação. Misturadas, espalhadas, elas perdiam. A tendência era se acomodar à cultura da nação a qual era enviado e perder a identidade. E outra, ele levava cativo e não permitia o retorno, porque temia o reflorescimento da nação, o fortalecimento da nação, e essa nação se opor, se rebeliar, tentar arrebentar o jugo. Então, por isso, havia esse exílio, essa deportação. Ciro, movido por Deus, ele agia de forma diferente, ele agiu de forma diferente. E a forma diferente com que ele agiu beneficiou Judá, os judeus. Por quê? Porque ele permitiu que os exilados, os deportados, retornassem à sua pátria e reconstruíssem a sua pátria. Agora veja bem, é registrado no livro de Neemias, de Esdras, esse decreto. E eu queria observar um ponto que eu achei muito interessante. Capítulo 1 de Esdras, diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo judeu, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então veja, houve uma ação do Espírito de Deus em Ciro, para que ele fizesse esse decreto, beneficiando Judá. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus, que o cativeiro era por um período, 70 anos. Deus falou isso através do profeta Jeremias. Já havia um movimento de oração. Se não me falha a memória, o capítulo 9 do profeta Daniel entendeu, lendo os livros do profeta Jeremias, ele entendeu que o cativeiro era 70 anos, ele se colocou em oração, portanto, pedindo o renovo da nação. Logo, já existia um movimento de oração, de busca para a restauração da nação, o renovo da nação. Um desses homens que oravam era Daniel. E Deus, para cumprir a promessa dele, ele move o coração, o texto diz, desperta o coração do imperador Ciro. E olha que interessante,
Não apenas a nação do povo de Deus, os judeus foram beneficiados, porque outras nações haviam sido conquistadas pelo Império Antigo, Babilônia, e eles estavam espalhados sobre o império. Existiam pessoas de outras nações em Babilônia. Quando Ciro ele lança esse decreto, não é apenas para o povo de Deus, embora aqui esteja bem específico, mas um decreto semelhante foi estabelecido para que outros povos pudessem voltar às suas nações e reconquistar, ou melhor, reconstruir. Preste atenção nesse ponto. Preste atenção nesse ponto. Quando o povo de Deus é favorecido, é agraciado, é abençoado por Deus, outros também o são. A bênção sobre o povo judeu foi estendida para outros povos. E é sempre assim. O povo de Deus é um canal de bênção para outros povos. O crente é um canal de bênção para outras pessoas. Eu lembro, de quando eu recebi a promoção de encarregado do CPD, na primeira empresa que trabalhei. Os irmãos já até ouviram esse testemunho. Essa promoção, ela me custou o seguinte: a minha disposição de tempo para a obra. Eu aceitei num horário que impedia de eu estar nos cultos. Por isso eu sei o quanto é difícil. E por isso eu não recomendo a ninguém que trabalhe no horário que vai impedir essa pessoa de frequentar, de participar das atividades da comunidade a qual ela faz parte. Porque eu vivi isso. Eu sei o quanto isso é ruim, esfria, abate. Eu entrei numa oração, enfim, para adiantar, a resposta veio, e eu recebi a seguinte resposta de Deus, através da pessoa responsável do RH. Você vai começar a tirar férias. Só que no tirar férias, você não vai ficar só no horário da manhã, você vai ficar no horário da manhã, vai ter mês que vai ser no horário da tarde, vai ter mês que vai ser no horário da noite. Tudo bem para você? Eu disse, amém, tudo bem. Por que eu disse tudo bem? Porque eu havia orado a Deus, eu tinha chorado diante de Deus, dizendo, eu queria voltar para a obra. Em lágrimas. Isso 2 dias antes. E aí eu recebo essa ligação, agora você vai começar a tirar férias. Você vai começar no primeiro horário, mas você vai ficar variando de horário. Eu disse, tudo bem, porque eu já sabia que era a resposta de Deus. E eu fui tirar, as férias do rapaz. E quando eu chego lá, e eu estou já nos dias tirando férias, eu fiquei sabendo que o rapaz que estava tirando férias, ele ia concorrer a uma vaga de subgerente. Ele ia fazer o treinamento e concorrer à vaga de subgerente. Ora, se ele passasse, ele ia para subgerente. Quem é que ia continuar no horário pela manhã?
Gonçalves, cara. Eu disse: a vaga é sua. Eu já sabia que era Deus movendo as coisas para me colocar no horário da manhã e eu poder voltar para a obra do Senhor. E de fato, ele passou, ele foi a subgerente e eu assumi aquela vaga de encarregado de CPD no primeiro horário. E desde a minha saída desta empresa, eu não mais voltei para o horário da noite. Deus, para me abençoar, abençoou o rapaz que eu fui tirar férias. Alguém pode até dizer assim: cara, mas ele foi para subgerente, tu foi para encarregado. Eu podia ser o operador de caixa, o embalador. O que eu queria, irmão, era continuar tendo o meu sustento, mas estar fazendo a obra do meu Deus. Então a bênção dele, humanamente, foi maior. Mas o que eu queria era a disposição de tempo para estar servindo o meu Deus. Deus, para me abençoar, abençoou a ele. Deus abençoou o povo judeu, mas também outros povos. O decreto que serviu para os judeus, para que eles tivessem o direito de voltar à sua nação, à sua terra, à sua pátria, a reconstruir, também beneficiou os outros povos, as outras nações. Ou seja, quando nós, irmãos, andamos na presença do Senhor, quando nós vivemos a vontade de Deus, as bênçãos de Deus são derramadas sobre nossas vidas, e as bênçãos, quando caem sobre nós, elas são transbordantes, elas transbordam e alcançam aqueles que estão próximos de nós. E quem são os mais próximos de nós? É a nossa família, são os nossos amigos, são os nossos vizinhos. Seja alguém abençoado por Deus, e aqueles que andam contigo, que estão debaixo da tua cobertura, também serão agraciados. Então, eu queria mostrar isso para os irmãos. O decreto que serviu para abençoar o povo, serviu para abençoar os outros povos. Um outro ponto que me chama a atenção é que a palavra despertou o Senhor Espírito de Ciro, no versículo 1, também o verbo, também aparece no versículo de número 5. Então, se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. De novo, o verbo aparece, o despertar. Os cabeças de famílias, os sacerdotes, os levitas, e com todos aqueles. Com decreto, o decreto vem pela uma ação do Espírito no coração de Ciro. Detalhe, Ciro não era convertido. E a história não testifica que ele se converteu depois. Deus usou um homem descrente para abençoar o seu povo. Porque quando Deus quer fazer, Quando Deus quer fazer, irmão, até o diabo tem que obedecer ao Senhor. Avalie o ser humano que ainda não o conhece.
Veja, agora o decreto foi anunciado. Se ouve por todo o império, capital Babilônia, onde tinha mais judeus. Se ouve Ciro está sendo usado por Deus, nos permitindo voltar para a nossa terra. Ele está sendo tanto usado por Deus, que ele diz que Deus o levantou para isso, para que um templo ao Deus de Israel fosse erigido lá em Jerusalém. Ele está tanto sendo usado por Deus, que ele mandou providenciar recursos. Não apenas autorizou o retorno, ele mandou que se providenciasse recursos para aqueles que quisessem voltar, para reconstruir o templo ao Senhor, assim tivessem recursos para cumprir esta obra. Então imagine, irmão, essa notícia circulando aos ouvidos de um povo que alguns nasceram na Babilônia. 70 anos é muito tempo. Mas haviam aqueles que haviam sido trazidos ainda bebês ou infantes, crianças, e cresceram na Babilônia, cresceram com a esperança, pois eles ouviam de seus pais: aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa nação, nós somos um povo santo, escolhido por Deus para ser o seu povo. A nossa pátria é lá em Israel, é lá em Judá. A nossa capital não é Babilônia, a nossa capital é Jerusalém. Eles cresceram ouvindo isso, sendo alimentados por essa esperança. 70 anos se passaram aproximadamente. Você imagina quando eles ouviram? O coração de muitos se alegraram. A Bíblia diz que os cabeças de família, por isso que é importante, o homem, como líder que é, ele assumir o seu lugar. Os cabeças de família, juntamente com os sacerdotes, os levitas e todos aqueles. Então muitos do povão, acorda crente, daqui a uns minutos você dorme em casa. Muitos do povão, assim, o que os meus pais semearam no meu coração como promessa vai se cumprir, e eu vou fazer parte dessa história. Eu vou voltar. Eu vou voltar, eu serei um que vai auxiliar na construção ou na reedificação do templo ao Senhor. E veja, o povo volta em 3 levas. A missão, o propósito, primeiro é a reconstrução do templo, depois a reconstrução dos muros. Esdras, Zorobabel, reconstrução do templo. Neemias,
com uma leva, ele vai primeiro, depois segue um grupo com ele, mas ele encontra um povo lá. Neemias, reconstrução dos muros. Quem é esse povo que ele encontra? É o povo que ficou remanescente, que não foi para o exílio, mas o povo que voltou na primeira leva com Esdras. O povo que participa da reconstrução dos muros é o povo que participou da reconstrução do templo. Os muros falam de defesas, de segurança. O templo fala de comunhão com Deus, o retorno a Deus. Fala de adoração a Deus. Fala de estar novamente debaixo do agrado de Deus. Portanto, voltar para reconstruir a nação, primeiro passa pela reconstrução da amizade, da comunhão com Deus de Israel. Eles não são enviados para reconstruir as casas, os edifícios, os prédios públicos. Primeiramente, antes disso, isto até acontece, mas antes de reconstruir escolas, reconstruir casas, reconstruir, o propósito inicial é reconstruir o templo ao Deus de Israel. Porque, irmão, não vale uma vida que tenha todo o amparo social, mas não tenha o amparo de Deus. Que tenhamos toda a amizade comunitária, mas não se tem a amizade com Deus. Então, primeiro, o decreto é para reconstruir o templo ao Deus de Israel. Agora preste atenção no segundo ponto, que me chamou muita atenção. Retornaram na primeira leva pouco mais de 42 mil pessoas. 42 mil pessoas. Na segunda leva foi um pouco, uns milhares, eu não tenho menção aqui, eu não tenho memória, mas não foram muitos também. Nós estamos falando de uma nação que tinha os seus milhões, mas retornou um remanescente. Escute, aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Dos milhares de milhares, 4 dezenas de milhares se permitiram tocar, responderam a esse despertar positivamente. Eu vou repetir, das centenas de milhares, 4 dezenas de milhares, apenas atenderam positivamente o toque de Deus, o despertar do Espírito de Deus. De forma que nós podemos dizer que os que retornaram não foi a nação, foi um remanescente da nação. Qual era o propósito? Para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. É lógico. Isso é o principal.
Mas é lógico, eu vou reconstruir a minha casa, a minha vida, a cidade, o comércio, para que haja trabalho. Sim, essas coisas também. Mas primeiro, a casa do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Em outros textos da Bíblia? Que eu não tenho que... Eu não posso, melhor dizer, me deixar abater por aqueles que se dispõem a viver as coisas de Deus serem sempre a minoria. A minoria, a verdade é que a minoria é que é escolhida. A verdade é que a minoria é que adentra pela porta estreita. A verdade é que o rebanho do Senhor é chamado de pequeno rebanho, não de grande rebanho. Quem se permite tocar e atende ao chamado é a minoria. Quanto à salvação, ratificando o que eu acabei de dizer, o que a Bíblia diz? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. Quanto à salvação, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta. Vamos ler o texto, né? Larga é a porta que conduz à perdição, e espaçoso é o caminho, se não me falha a memória, é o texto de Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, versículo de número 14, se não me falha a memória. 13 e 14, entrai pela porta estreita. Quem está falando isso daqui, irmão? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram pela porta larga, que andam pelo caminho espaçoso. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Meu Deus, todas as vezes que eu leio esse texto eu fico impressionado principalmente com esse final aqui, porque poucos há que a encontre. Irmão, encontrar o caminho da vida é uma graça, é uma dádiva, é uma bênção. São poucos que encontram. Você encontrou, então te esforce para permanecer no caminho, por mais estreito que ele seja, por mais apertado que ele seja, porque esse é o caminho da vida, esse é o caminho da eternidade, esse é o caminho da glória. É difícil aqui, é apertado aqui, mas é glorioso nos céus. Poucos são os que encontram. Jesus disse que poucos, portanto, serão os que vão continuar no caminho, adentrar pela porta estreita. Quem é a porta? Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta.
Ele é o caminho estreito, a porta estreita é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós devemos entender que por ser estreita é difícil. Por isso, Jesus também diz que nós devemos nos esforçar para entrar no reino, porque o reino dos céus é tomado pela força. Como assim, pastor? Ou é Jesus que salva, ou é a gente que entra pela força. Não, você não está entendendo. Junta as duas coisas que dá certo. Jesus nos garante a salvação. Só que eu tenho que fazer a minha parte para continuar no caminho da salvação. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. Lembra do que foi pregado na semana passada? Eu tenho que renunciar à minha vontade para viver a vontade dele. Tenho que negar o meu eu, tenho que combater contra o mundo. Deus me dá todos os recursos para que eu vença o mundo, mas eu tenho que usar esses recursos. Esse é o esforço que eu tenho que fazer. Deus me dá todos os recursos para eu vencer o pecado, mas eu tenho que usar esses recursos e não se entregar ao pecado. Então, sim, os céus é tomado pela força. A força de quem confia no Senhor, a força de quem obedece ao Senhor, a força de quem guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Oh, meus irmãos, poucos, se comparado à nação no cativeiro, poucos foram os que atenderam a voz de Deus por boca de Ciro, pelo decreto de Ciro e pelo toque do Espírito. Houve um despertar do Espírito, irmãos. Mas há pessoas que resistem a esse despertar. Pastor, podem resistir a esse despertar? Eu creio que sim. Afinal, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos são chamados, mas querem continuar do mesmo jeito. E na hora de ver se atendeu o padrão para adentrar as boldas do Cordeiro, o padrão não existe. Cadê a veste de justiça que se alcança quando existe uma fé genuína em Jesus e um viver por amor a Jesus Cristo? Não se vê nas pessoas. Ela ouviu, mas não foi escolhida. Pode se resistir? Rapaz, a Bíblia diz, está me ouvindo, diga amém. A Bíblia diz que um moço chegou até Jesus e disse: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, tu conhece a lei? Pratica. Eu tenho praticado tudo. A Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou e disse: ainda te falta uma coisa. O que faltava naquele moço? Amar a Deus mais do que as suas riquezas. No caso dele era isso. Por isso que Jesus manda ele vender tudo. Quer dizer, e dar aos pobres e seguir a ele. É lógico que o que Jesus disse a ele, ele não fala a todos, porque no caso dele, ele amava mais os seus bens do que a Deus. Aí Jesus disse: te falta uma coisa. Te falta uma coisa para você ser salvo. O que era? É amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus diz, em outras palavras, prova. Passe a me amar mais do que os teus bens. Vende tudo, dá aos pobres e siga-me. A Bíblia diz que ele se entristeceu porque possuía muitos bens. Deu as costas para Jesus e foi embora triste. A história não fala mais desse moço. É provável que a gente não veja ele no céu. É provável que ele esteja a essa hora no inferno.
desesperado, rangendo o dente, arrependido profundamente em meio às dores, dores de arrependimento, de remorso, dores das chamas que o queimam, porque eu preferi mais os meus bens do que o Salvador Jesus. A minoria, infelizmente, a minoria, ou felizmente. O que eu quero dizer nesse ponto? Eu quero dizer que nesse ponto, que a gente não deva se abater, se entristecer, porque é sempre a minoria que quer mais de Deus, é sempre a minoria que se dispõe a servir ao Senhor, é sempre a minoria que se dispõe a pagar o preço, a se sacrificar, é sempre a minoria. Mas tem uma coisa, irmão, tem uma coisa, a história conta. Hoje eu estou pregando, depois de 1000 anos, não, mais de 2000 anos, hoje eu estou pregando, e o que está sendo mencionado é a maioria que ficou. Não, é a minoria que foi despertada pelo Espírito e disse: eu voltarei à minha terra, eu voltarei à terra de meus pais, eu serei que serei usado pelo Espírito do Senhor para reedificar um lugar de culto ao Senhor na terra dos viventes. Eu serei a história na terra, e principalmente nos céus. Quem está me ouvindo? Principalmente nos céus vai ser contado, não pela maioria que não quis, mas pela minoria que disse: eis-me aqui, Espírito do Senhor. Eis-me aqui, Espírito do Senhor. Lá na eternidade está sendo contada a história da minoria. Aqui entre os homens, o registro do livro de Deus é da minoria que volta. Quem está fazendo menção da maioria sou eu, porque a maioria nem é citada aqui. Mas eu estou citando como vergonha, como exemplo a não ser seguido. Eu nem finalizei o ponto anterior, mas sim, se pode resistir a esse despertar de Deus. O rapaz lá resistiu um chamado de Jesus direto. O Judas, Jesus também amou Judas, ele foi chamado entre os 12, mas ele resistiu. Quantas pessoas, inclusive nessa igreja, têm resistido aos convites do Espírito de Deus para serem participantes da grande obra que Deus está fazendo através desta igreja que já é pequena. Quantos estão resistindo ao despertar do Espírito? Escute, a distância entre Jerusalém e a Babilônia era de cerca de 870 a 1010 quilômetros. Era uma distância enorme. No período em que não havia avião, nem jato, nem carro. Era jegue para quem tinha dinheiro, era para carroça para quem tinha ainda mais dinheiro. Você imagina uma viagem viajando 1000 quilômetros? Era uma viagem de meses. A maioria não voltou por alguns motivos. Motivo justo: alguns já estavam para morrer, já eram idosos. Uma viagem longa dessa ia agravar a situação desses idosos, doentes. Então, eles tiveram que ficar. Mas outros motivos não justos não voltaram, porque prosperaram em Babilônia. Se acultuaram, portanto, se absorveram a cultura da Babilônia. Criaram raízes, se ligando a famílias de não-judeus, de outras nações. Então teve muito homem
que sendo pai de família, quis voltar, mas a esposa era de outra nação, ou era da Babilônia, os filhos nasceram ali, e disse, não, nós não vamos, nós não temos nada a ver com Jerusalém, nós vamos ficar. Por causa da prosperidade material, desistiram de um chamado espiritual. Por causa de uma família terrena, abandonaram um chamado divino para uma família espiritual. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Aos montões. Aos montões. Por que que você não se envolve mais? Porque eu estou muito ocupado. Qual é a tua ocupação? As coisas da terra. Eu não tenho tempo. E resistem, pensando resistir, o decreto de Ciro, ou o convite de um pastor, ou de um líder, quando na verdade estão resistindo a um despertar, uma ação do Espírito. Convite para uma obra que é eterna. A maioria, por isso que a gente não deve olhar para a maioria. A gente não deve olhar para a maioria, para onde está indo a maioria, para onde está indo a multidão. Da multidão Jesus chamou 12. Dentre os 12, Jesus era mais achegado com 3. Teve um outro momento que da multidão Jesus chamou 70. Eram milhares, Jesus chamou 70, Jesus chamou 12. E a história registra os 70. A história de Deus registra os 70, registra os 12. Não registra o que fez a multidão. O povo que ficou na Babilônia, sendo a maioria, o que são deles nos dias de hoje, passado esses anos todos? Cadê os que ficaram na Babilônia? Cadê os que ficaram desfrutando a prosperidade material? Cadê os que não abriram mão, da família já estabelecida para viver com a família algo de Deus que exigia renúncia? Cadê esse povo? Dos que voltaram da minoria, aleluia, o Cristo veio da descendência deles. Mas e da maioria que ficou? Quando chegarmos lá no céu, será que nós teremos notícia da maioria? Provavelmente não. Mas da minoria que voltou para viver o que era de Deus, nós teremos notícia. Porque a história de Deus registra os que ouvem a Deus. Uma viagem difícil, perigosa, ia chegar lá, ia ter que reconstruir a vida. Que desafio. Isso daí, meu irmão, deixou os egoístas em Babilônia. Salmo 126. O que está escrito? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. Preste atenção, irmãos. Está me ouvindo?
Terceiro ponto, que é para você gravar em pontos. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro ponto. O que para a maioria que não estava disposta a ouvir e a viver Deus, era um grande desafio. Eu reconstruí minha vida. Aqui eu já tenho casa, tenho comércio, tenho terreno. Eu vou chegar lá, as terras dos meus antepassados está arrasado, vou ter que reconstruir tudo do zero. Casa, terreno, reconstruir a vida. Grande desafio. Amém? Sim ou não? Pega comigo. O que para a maioria era um grande desafio. E a viagem longa, perigosa, desgastante, cansativa, 1000 quilômetros, meu irmão. A pé, a jegue. O jegue era para levar as coisas. A pé. Bolha nos pés, cansaço, perigo dos assaltantes. O que para a maioria era desafio, era perigoso. Para aquela minoria que queria viver mais de Deus. Quem está me ouvindo? Para aquela minoria que queria viver mais de Deus. Era motivo de alegria. Quando o Senhor nos trouxe de Sião, éramos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de alegres cânticos. Porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Depende de como você vê as coisas. Depende de como você vê as coisas. Depende de como você vê as coisas, irmão. Depende de como você vê as coisas que Deus tem colocado diante de ti. Se você for ver a dificuldade que é, se você for ver a renúncia que tem que fazer, você já está colocando o olhar no lugar, na coisa errada. Porque esse não é o coração de um adorador. Esse não é um coração de um servo. Não é o coração de quem está apaixonado por Deus. O coração de quem está apaixonado por Deus, ele não coloca o olhar nas dificuldades, nos sacrifícios. Ele coloca o olhar na oportunidade que Deus está lhe dando de servi-lo, de adorá-lo. E olhando para a oportunidade, ele se alegra. Ele sabe que vai ter que sacrificar, amado. Ele sabe que vai ter desafios, Ivan. Mas a oportunidade de servir e adorar o Senhor é o que lhe motiva, é o que lhe inspira, é o que lhe alegra. Você está entendendo o que é que o Espírito de Deus está falando? E esse é o coração da minoria. Se esse é teu coração, alegra-te. O Espírito de Deus te despertou. Você faz parte da minoria que Deus tem chamado. Existe alegria nas provações pelo Senhor. Existe alegria nas dificuldades que passamos pelo Senhor. Existe gozo naquilo que vivemos com Deus e para Deus.
quando o Senhor nos trouxe de Sião. Mas muitos que tiveram o espírito despertado, eles tinham comércio, já tinham a vida ganha lá em Babilônia, mas eles aceitaram: eu vou voltar para Jerusalém, eu vou reconstruir o templo ao Senhor, a minha nação será reconstruída, as minhas mãos serão instrumentos usados por Deus para reconstruir a nação que adora o Deus vivo. Deus vai voltar a ser exaltado em Jerusalém, e eu serei alguém que vai participar dessa reconstrução, desse renovo, deste avivamento, dessa restauração. Aleluia! Grandes coisas fez o Senhor por mim, é por isso que eu estou alegre. A minha alegria, o meu contentamento vem da minha comunhão com Deus, da minha relação com Ele, da oportunidade que Ele me dá de viver Ele, de viver para Ele, de ser um instrumento nas tuas mãos. Aleluia, nas suas mãos. Oh, 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 aleluia. Você está entendendo? O que para a maioria era dificuldade, era luta, era tribulação, era renúncia, era sacrifício, para os verdadeiros adoradores, para o remanescente, Deus sempre terá um remanescente na terra, disposto a chorar, disposto a derramar suor, disposto a derramar lágrimas, disposto a derramar sangue, para ver o seu nome exaltado, glorificado na terra dos viventes. Aleluia. Para os adoradores era uma oportunidade. O Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor moveu o coração de Ciro. Nós podemos voltar, aleluia. Os recursos para reconstruir me será dado. Grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós. A jornada foi longa, mas o Senhor estava conosco. Havia perigo, mas a proteção dele me livrou. Quem está entendendo? Eu quero chamar vocês, isso daqui é próprio para Manancial, irmãos. Oi, irmão. É interessante que o Salmo diz assim: porque se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Mas veja, as nações estavam reconhecendo que nessa ação estava Deus abençoando o seu povo, fazendo um grande ato, uma grande proeza. Mas a maioria do povo ou seja, os de fora, olhando o testemunho do povo de Deus, diziam: rapaz, Deus é com esse povo. E a minoria estava dizendo: é verdade, Deus é conosco. Aleluia. Se alegrando no reconhecimento do cuidado, da proteção, da graça, do socorro, do favor divino. A alegria do povo estava fundamentada no que Deus estava fazendo de bom por eles. Você é alegre pelo que Deus tem feito de bom por você? Ou eu preciso trazer aquele ensinamento do tipo: irmão, para de olhar para o que Deus ainda não te respondeu, porque Ele ainda não te entregou. Para de olhar para isso, porque tu está sendo ingrato. Anda triste, jururu, porque eu estou pedindo essa graça aqui, Deus ainda não me respondeu, eu nem sei se Ele vai me responder. Aí fica abatido, desanimado, até murmura, quando tem dezenas de outras coisas que Deus já fez e está fazendo, e a pessoa é para olhar, o crente é para olhar e ser grato, e ele não é.
Então, irmão, agradece porque tu está vivo. Agradece porque você está na presença de Deus. Agradece porque você tem onde morar, tem o que vestir, tem o que comer, tem o seu emprego. Rapaz, tem tanta coisa, tem tua família, tem tanta coisa que Deus tem feito por você. Agradece, seja satisfeito. Usa isso aí para você estar feliz com Jesus e dizer: Jesus, como é que eu posso demonstrar minha gratidão para Ti? Aí você vai ouvir uma coisa assim de Jesus, ó, mais ou menos: faz a minha obra, faz com alegria a minha obra. Irmãos, como igreja, irmão, nós estamos vivendo algo muito, mas muito poderoso. Irmãos, nós acabamos de vir de uma busca onde o poder de Deus veio sobre nossas vidas de uma forma tão especial. Existem pessoas que estão sedentas aqui por Deus, estão vivendo algo de Deus tão maravilhoso, que querem mais de Deus, sabe? Tem se aproximado, tem experienciado coisas extraordinárias, riquezas, que não há na terra coisas que se comparem. Nós tão pobres temos desfrutado de riquezas oriundas da comunhão com Ele, que é até difícil de descrever. Hoje mesmo eu recebi um áudio do Lucas, esqueci o nome do rapaz, Lucas alguma coisa, que é o obreiro neto do pastor Arnaldo, querendo confirmar os detalhes da nossa viagem. Deus está nos usando para abençoar outros ministérios. Você sabe o que é isso? No mundo espiritual, no mundo das riquezas celestiais, você sabe que tesouro é esse, irmão? Deus está nos dando a graça de vivermos isso, de sermos por Ele enviados para abençoar outras igrejas. Meu Deus, grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluia. Aí o não adorador, ele vai pensar: vixe, mas tem que jejuar, a gente tem que ter tempo para buscar, tem que abrir mão disso, daquilo. A maioria pensa assim, a multidão pensa assim. Mas tem os adoradores que não olham para o sacrifício que tem que fazer, mas pela graça de estar sendo usado pelo Espírito de Deus. Oh, aleluia. É por isso que eu estou alegre. Porque você está alegre, pastor Josimar? A tua causa lá da casa, do documento da casa, para vender a casa, já está com 3 anos. Como é que tu ainda está alegre? É porque a minha alegria não está nos bens materiais. A minha alegria está no que o meu Deus está fazendo comigo. Está na minha comunhão com Ele, aleluia. Está na minha oportunidade que Ele tem me dado de adorá-lo, de servi-lo na terra dos viventes. Essas são as demais coisas que Ele tem acrescentado. O principal é Ele, é por Ele, é para Ele. Viver é Ele, é o que me alegra. Ver uma igreja vivendo a vontade de Deus é a razão da minha alegria. Ver a minha família servindo ao Senhor é o que me motiva, me deixa ainda mais alegre. Mas Josimar, tua esposa está enferma, essa tua garganta que não sara, fora outras tribulações, como é que você está alegre? É porque eu ando na presença do meu Deus. Ele tem me chamado para fazer a sua obra. Ele tem me chamado para reconstruir o templo, onde o seu nome é adorado, é glorificado. Ele tem me chamado para incendiar alguns corações. Esteja to dramatia somenegaramadagay. Mas a maioria não te compreende. A maioria
maioria não te dá crédito, a maioria não aceita o que você prega, a maioria nunca vai dizer o que é do coração de Deus ou não. Sempre é a minoria, aleluia. Se tiver pelo menos um sendo incendiado pelas mensagens que Deus tem colocado no meu coração, eu estou alegre. Deus está me usando, Deus está me usando, Deus está me usando. Tem melhor coisa nesta vida e no porvir do que Deus usar o ser humano. Cadê a maioria? Cadê a história? O que aconteceu com a maioria? Não sei. Mas eu sei o que aconteceu com a minoria, com os remanescentes. Aleluia. Ageu falando ao povo que voltou com Esdras, capítulo 2, versículo 4 e 5, a parte final. Versículo 4, capítulo 2. Trabalhai. Olha o que a minoria ouve. Quem quer fazer parte da minoria? Não sei se você sabe, mas a nossa igreja, pelo tamanho dela, ela já é minoria. Só que ela não é minoria conforme diz aí no mundo. A minoria coitada, cheia de vitimismo, que é por causa do outro. O outro, eu não sou bem sucedido, eu não prospero, porque eu não tive oportunidade. O outro, que o outro, meu irmão. Nós fazemos parte de uma minoria chamada remanescente. E é a minoria que está com Deus. E quem está com Deus, irmão, está com tudo. Versículo 4. Trabalhai, esforçai-vos, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5. O meu espírito habita no meio de vós, diz o Senhor dos exércitos. Remanescente, trabalhai, porque o Senhor é conosco. Remanescentes, trabalhai, porque o Senhor é conosco. O Espírito do Senhor habita no meio de nós. Você pode ficar de pé? Por favor, cante aquele. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho. Oh, aleluia. Segura aí. Capítulo 6, versículo 15, 16, eu acho que é isso. Neemias, 52 dias. Os muros que estavam derribados há 70 anos em Edinaldo, em 52 dias, o presbítero Nonato foi reconstruído. Está escrito que os inimigos do povo de Deus ficaram abismados e disseram: Deus fez isso, porque Deus está no meio deles. Até o inimigo vai ter que reconhecer: esse povo é minoria, mas é a minoria que está vivendo a vontade de Deus. Esse povo é minoria, mas é a minoria que Deus está com ela. É uma minoria, portanto, que não se pode parar, que não se pode deter.
para ficar registrado. Uma vez, um tempo triste, porque dos muitos que saíram, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. E vendo uma palavra como essa, verdade, meu Deus. E uma das coisas que Deus falou foi: um dos motivos pela qual muitos tiveram que sair é porque, se continuasse a obra que ele tem com a Manancial sendo feita, a partir daquela multidão que tinha, nós chegamos a ter mais de 200 pessoas. O que se dizia antes, e era o que ia continuar sendo dito: também ele já começou a igreja com muitos crentes. Ele consegue fazer tudo isso porque ele já tem um povo numeroso, muitos crentes, é uma renda boa, então dá para fazer muita coisa. Ou seja, o louvor, presbítero Nonato, ia para a quantidade de crentes que nós tínhamos e não para Deus. Aí Deus disse: por isso eu não comecei. Isso foi antes de começar as nossas viagens. Por isso precisou sair. Por isso eu não comecei o que ainda tenho que fazer. Porque é se dizer, é porque tem muita gente. É porque ele já saiu com muita gente. Tem muita gente lá. Por isso que eles conseguem fazer muita coisa. Aí Deus arrastou mais da metade. Mais da metade. Hoje a gente tem menos do que 100. E a gente tem feito muito mais. Não nós, mas a graça de Deus em nós. Oh, aleluia. Staka chantakarai. Zdomener Josei Tio Comandaramanagá. Isdinik yo sorar chantele chotomenegai. De forma que se pode dizer, mais estão eles fazendo agora com poucos do que quando eles tinham muitos. Melhor dizer, mais tem feito o Senhor agora com os poucos do que quando tinham muitos. Porque a glória agora é para Ele, é dele, é Ele em nós. Aleluia, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor através de nós. Aleluia, daqui a alguns meses vamos estar lá em Tejuçuoca, na graça, no poder do Senhor. Aleluia, porque o Espírito do Senhor habita no nosso meio. Ele está conosco.